Março, como a gente sabe, né, ele é um mês que é simbólico aí na luta das mulheres, porque a luta nossa acontece todos os dias, a gente tem um processo de lutar todos os dias, né? E aí, março tem a questão mesmo do marco aí da luta das mulheres, toda aquela história que a gente já conhece. E aí, assim, que mensagem deixar para as mulheres? Eu acho que não tem um outro verbo, uma outra ação que não seja resistir, né? A gente tem que continuar resistindo, resistir todos os dias, resistir contra a falta de políticas públicas que a gente sabe que existem, resistir contra os abusos que insistem em nos impor, né? Resistir muitas vezes a outras pessoas que não têm a chamada sororidade, né? Se fala tanto disso, mas muitas vezes falta esse acolhimento, falta esse olhar para o outro, que a outra está em processo de aprendizagem. Então, muitas vezes a outra tem insegurança de se colocar, porque ela acha que aquela outra fala muito, tem muita experiência, tem muito potencial, e aí ela não se coloca, né? Então, falta um pouco ouvir. Então, mulheres, não desistam de falar, não se calem. E se você falar uma fala que depois de um mês, 2 meses, um ano, você pensa, poxa, aquele dia eu falei bobagem, mas você falou porque você estava tentando aprender. E esse é o nosso desafio. Não nos calar diante dos que sabem mais, porque nós também temos algo a propor, algo a colocar, algo a trazer. A nossa aprendizagem, ela pode não estar no mesmo nível da outra pessoa, mas ela existe e ela tem algo a contribuir. E a aprendizagem se dá no dia a dia, se dá com a nossa prática. Então, não desista, resista a todas as coisas que tentam te afrontar para te silenciar, para te colocar menor. Você é maior do que todas as humilhações que a sociedade muitas vezes impõe. Você é maior do que todo o machismo. Você é maior do que todo o machismo, inclusive às vezes de outra mulher, porque tem mulher machista também. Você tem que resistir e ser melhor e maior para você mesma. Você tem o seu poder de fala e de decisão, né? E assim, ter poder de fala e decisão não significa que você vai passar por cima do homem ou passar por cima do outro, mas que você vai lutar para que você caminhe ao lado do outro. Lado a lado é que a gente pode dar as mãos uns para os outros. Eu acho que é um pouco disso, Marcos, que eu tinha que falar para as mulheres. Estão falando até isso porque a gente vê muitas vezes a humilhação, né, acontecer, a gente vê aí algumas situações acontecer, e acho que o desafio que a gente tem para fazer com que a outra cresça, isso tem uma coisa, eu sou doida para fazer assim, matrícula de pessoas que precisam. E aí eu falo assim, você não tem que estudar, não é nem para você ter o seu canudo ou aquela coisa, não, é porque você precisa disso para você se colocar onde você quer estar, né? Então você vai atrás dos seus objetivos, né? Então é um pouco disso que eu quero deixar essa mensagem. E aquela mulher que está aí assistindo, né, que às vezes se pergunta, será que eu tenho capacidade? Você tem capacidade. Talvez você não descobriu ainda a sua capacidade. Você tem uma capacidade tremenda, às vezes, para preparar a merenda das crianças. Você tem uma capacidade tremenda para organizar aquele espaço da escola, né? E você tem uma capacidade tremenda para levar a aprendizagem, para construir a aprendizagem na sala de aula. Enfim, cada pessoa tem o seu saber, tem o seu conhecimento, né? Tem a sua forma de se colocar. E a gente vai aprender aquilo que o Paulo Freire nos ensinou, que ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Então, talvez seja esse o maior desafio que nós temos como pessoas, né? É nos libertar em comunhão. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão do direito. A gente vê, por exemplo, as pessoas que babavam e odiavam o Bolsa Família. Odiavam o Bolsa Família, vinham com aquele discurso de que você deveria ensinar a pescar, né? Pescar, isso. Ensinar a pescar, tinha que dar a vara,
e queria cortar o benefício, mas se compadeciam nas suas cestinhas de final de ano, de Natal ou de Dia das Crianças. Não que essas coisas não sejam importantes, desde que o direito seja garantido, mas a gente vê essa mentalidade de cortar o direito da pessoa ter autonomia, de pegar o dinheiro e comprar o que ela precisa, para ela ficar refém de doações. Ô, Marcos, eu vou além. No Bolsa Família, eu gosto muito de debater essa questão do Bolsa. O Bolsa ele vai muito além do que as pessoas acham que é só um benefício, só um dinheirinho que é dado ali no final do mês, que eles, inclusive a turma do Bolsonaro, falava que era uma esmola. Então, e assim, é bom a gente saber o que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, a base dele não é os R$ 80, porque assim, é R$ 80 por filho. Aí tinha gente que falava, o cara tem 5 filhos para cuidar dos filhos. Aí eu perguntava pro cara, falava assim, 800, você pegar cada filho R$ 80, você gasta R$ 80 pro seu filho no mês? É uma pergunta que tem que fazer, né? E aí tinha outra coisa que era mais interessante, que eu falava assim, olha, o governo sabe que muitas vezes não vai conseguir tirar o pai da roça, o pai do trabalho para estudar. Mas o Bolsa Família ele pode proporcionar uma coisa que hoje a gente vê muito, quando não tem. Que é a criança que vai para o farol vender bala, em vez de se formar na escola, para ajudar, muitas vezes, a mãe e o pai a comprar o alimento dentro de casa. E isso, por quê? Se a criança estudar, ela vai mudar a vida dela no futuro. Com certeza ela vai ter um futuro melhor. Então, a base o princípio do Bolsa Família, a primeira coisa é garantir a criança dentro da escola. A segunda, que a maioria não falam, mas que eu vejo com muita tranquilidade e vejo como faz falta agora, é que o Bolsa Família movimentava a economia. Exatamente. Porque a dona de casa que recebia R$ 300 lá no, vou colocar onde eu moro, no Itapeva, no Itapeva ali, Itapeva e Esperança, eu moro bem no meio. Eles gastavam onde? Lá no Mercadinho do Leandro, lá no GP, ou era no Mercado Esperança, ou era no Mercado Itapeva. Então, é a rede de mercado, a padaria e outros lugares ali. Então, assim, o cara ganhava R$ 80 no filho, ele não ia para o centro. Se ele fosse para o centro, ele tivesse que ir sozinho, ele ia gastar R$ 10. Já não era mais 80, era 70. Se ele tivesse que levar um filho, o filho paga, ele gastava 20. Então era 50. Para ele não compensa ir ao centro gastar o Bolsa Família, então ele gastava onde? São nos mercados, nas padarias no entorno da onde ele mora. E aquilo ali aquecia a economia no local. Hoje você já vê que já começa a diminuir por conta da necessidade das pessoas. Elas param, num momento de crise, elas vão cortar o que elas um agradinho que elas compravam com Bolsa Família no mercadinho da esquina, já não consegue comprar mais para o filho. E isso você vai sentindo ao longo do período, porque os mercados, você pode perceber que nesse momento de pandemia ainda tiveram crescimento, mas quando você olha e vê que a situação de gerar emprego e de outras coisas não está acontecendo, a economia não está virando, você olha para o Bolsa Família e você lembra que boa parte dessa economia era mantida por conta do Bolsa Família, porque gerava emprego no mercado, gerava na padaria, porque gerava renda ali no bairro onde as pessoas moram. E aquilo ali desenvolvia o comércio da região. Ali você aborda essa economia do conhecimento, depois você fala que mudou, né, para a economia da criatividade. O que seria isso? Como você pode definir essa economia para a gente, essa nova forma de pensar a economia para a região? A região do Grande ABC recebeu a indústria automobilística na década de 50, 60 e a indústria fordista, aquela de apertar parafuso na linha de produção. Essa indústria está fadada a encerrar suas atividades. Esse modelo industrial vai deixar de existir, já está deixando de existir. Motores a combustão logo vão deixar de existir também. E talvez até o modelo de transporte existente hoje. Quando falavam de economia de conhecimento, que era muito voltado à área de informática, tecnologia, e hoje já se falava naquela época que a economia criativa é aquela que busca a criatividade e o talento, não apenas a ciência e a tecnologia. Nós não tínhamos aqui no ABC uma universidade federal. Foi uma luta conseguir.
Tinha várias instituições privadas, mas públicas não tínhamos. Apesar de ser uma grande potência econômica, o berço da indústria, o conhecimento estava distante da produção. Hoje já conseguimos no governo Lula trazer a Universidade Federal, depois vieram as FATECs, que também não tinha na nossa região. Então foi essa articulação regional pressionando as outras esferas de governo que conseguiu trazer essa indústria do conhecimento, que são as universidades públicas e outros campos de atuação, não apenas aquele da produção.